Prezados irmãos, graça e paz seja convosco na pessoa de Yahushua, o nosso Salvador. A mensagem que quero compartilhar com os amados tem por título A Queda. A escritura base para a mesma se encontra em Romanos, capítulo 5, versos de 12 a 19, os quais dizem: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Yahushua Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que não receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Yahushua Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Santos do Eterno, a queda. O fruto proibido de Adão e Eva está na árvore do conhecimento do bem e do mal, na árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. A palavra hebraica aqui, iada, sugere uma enorme gama de ideias. Todavia, contudo, o conceito básico para ela é tanto a capacidade de fazer distinção quanto de aprender. Já que Adão e Eva conheciam somente o bem, permaneciam inocentes, escolhendo e experimentando somente o que era correto aos olhos do Criador. Eles realmente nem mesmo viam oportunidade para errarem. A queda introduziu a capacidade de verem as coisas boas e as coisas más. Com isso nasceu o desejo de experimentá-las. A triste história da queda pelo pecado do homem. Bereshit 3, de 1 a 24. A queda do homem trouxe o pecado e a morte. Romanos 5, 12 a 3. Em Adão, todos os homens pecaram e foram afastados de Deus. Romanos 3, verso 23. Em sua misericórdia, o Eterno
faz uma promessa de salvação. Gênesis 3, verso 15. Deus, o Eterno, o Criador, proveu salvação para toda a humanidade. João 3, verso 16. E Yahushua, o segundo Adão, veio libertar o homem do pecado, da condenação, da desobediência, da condenação do pecado. Por algum tempo, Adão e Eva viveram a mais completa e bela aventura. Aquela harmonia naquele lugar paradisíaco. Porém, estava para ser quebrada por um personagem sinistro e inimigo de todo o bem. No entanto, se o adversário, o inimigo da espécie humana, Satã, o diabo, supôs que a obra divina achava-se arruinada para sempre, ele se enganou redondamente, se enganou de forma grande. Porque o Criador já havia elaborado, preparado em seu infinito amor um plano de redenção. O plano de salvação para resgatar-nos do pecado, antes mesmo da fundação do mundo. A queda do homem, a queda de Adão, haveria de ser revertida por Yahushua, o Cristo, através de sua morte no madeiro ou na cruz do Calvário. O paraíso no Éden. Após haver plantado um jardim no Éden, nele o Eterno colocara o homem, que agora criara. Bereshit 2:8 ou Gênesis 2:8, os irmãos confiram. Dali, caberia a Adão governar o mundo como representante do Eterno na terra. Ele tinha como tarefa cultivar a terra e guardar o jardim. Primeiro, cultivar a terra. Adão deveria fazer a cultura da terra. Gênesis 2:15. Ele não somente a cultivaria, como dela haveria de criar invenções, utilidades, ciência, tecnologias e arte. Observemos que o Éden localizava-se numa região abundante em ouro. Confiram Gênesis 2:11 a 12. Ao criar o protótipo do homem perfeito, Adão, o Criador o dotou de muitas habilidades. Segundo, guardar o Éden. Não podemos confundir a inocência de Adão com incapacidade intelectual. Santo no corpo e na alma, o nosso pai era sábio e perfeitamente capaz de discernir entre o bem e o mal. Aliás, por se dizer, era bem mais sábio e inteligente do que qualquer homem, do que qualquer um
de nós. Por isso mesmo, Deus, o eterno Criador, o incumbiu de guardar o Éden, pois teria de enfrentar um inimigo muito astuto e extremamente sagaz. A tentação no jardim, ou a tentação no paraíso. O Éden era um lugar perfeito. A partir daí a humanidade poderia multiplicar-se e espalhar-se por todo o planeta, ampliando em amoroso trabalho o jardim que Deus plantara. Mas, infelizmente, nossos pais caíram na tentação de Ra-Satã. Eles cederam à tentação do diabo. O agente aditivo da tentação, a fim de induzir a raça humana ao pecado, Ra-Satã instrumenta um animal astuto e sagaz, a serpente. Gênesis 3, verso 1. E por seu intermédio, dialoga agora com Eva, levando à apostasia. E não podemos travar diálogo algum com o nosso inimigo, com o nosso adversário, independente do meio que ele usar para nos convencer, pois pecaremos contra o Criador. Segundo, o agente passivo da tentação. Quem era o guardião do Éden? Quem era o guardião que falhou em guardar? Adão era o guardião do Éden. Todavia, não soube como resguardar a esposa, que acabou sendo seduzida por Ra-Satã, seduzida pelo diabo, iludida. Eva pecou. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bereshit 3:6, ou Gênesis 3, verso 6. Adão e Eva deixaram-se levar pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Confira primeiro a João 1:16. Adão e Eva pecaram de forma voluntária e consciente. Adão e Eva pecaram de forma voluntária e consciente. Biblicamente, são os responsáveis pela introdução do pecado no mundo. Romanos 5:12. Principalmente o homem, porque o Criador não fizera pacto algum, aliança alguma com a mulher, mas sim com o homem. Então a culpa da queda da raça humana, os responsáveis, por melhor dizer, ou o responsável, é o
homem. Romanos 5:12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passaram a todos, por isso que todos pecaram. O juízo de Deus, ou o juízo do Eterno, o juízo do Criador. Satã enganou, mentiu e prometeu que nem ele mesmo possuía. O juízo do Eterno, portanto, não tardaria a vir sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Primeiro, sobre a serpente. Devido à sua natureza, a serpente é um tipo perfeito, era o próprio Satã. Esperta, sagaz e oportunista. Confira Efésios 6:11. Agora ela seria obrigada a comer o pó da terra. Gênesis 3:14. Ou seja, banida das dimensões superiores e aprisionada a essa dimensão. Mesmo no milênio, quando a natureza dos animais for restaurada, essa serpente, ela não será redimida de sua degradação. Yeshayahu 65, verso 25. Ou Isaías 65, verso 25. Os irmãos confiram. Em seguida, o Eterno decreta a inimizade entre a serpente e a mulher, como também a promessa da redenção. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bereshit 3:15 ou Gênesis 3:15. Apesar da queda, Eva seria auxiliar do Eterno. Veja suas declarações ao dar à luz Caim e Sete. Gênesis 4:1 a 25. Séculos, milênios mais tarde, Maria haveria de enaltecer o Eterno. Isso mesmo, séculos e milênios mais tarde, Maria havia de enaltecer o Eterno de Israel por ter sido escolhida como a mãe do Salvador. Como a mãe do Salvador do mundo. Confira Lucas 1, verso 46 ao 56. Sobre a mulher. O juízo do Eterno sobre a mulher, a fim de punir a desobediência de Eva. O Eterno torna-lhe a maternidade extremamente e muito dolorosa. Não bastasse, sujeita a mulher ao governo do homem. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3:16. Efésios 5, verso 22 a 23. Os irmãos confiram. Apesar da queda, não são poucas as filhas de Eva elogiadas
por sua incomum virtude e cooperação no reino do Eterno, no reino do Criador, ou no reino de Deus. Provérbios 3, 10, 32, segundo João 1 a 13. Os irmãos confiram. Sara, Débora, Esther, Maria e Priscila são apenas algumas desses belos exemplos de mulheres virtuosas em render glória e honra ao Eterno. Sobre o homem, o juízo do Criador sobre o homem. Deus denuncia Adão como responsável pela queda da humanidade. O Criador denuncia Adão como responsável pela queda da espécie humana. Conforme escreve o apóstolo Shaul Rachalia, Paulo, o pecado entrou no mundo, não por uma mulher, nem pelo diabo, mas por intermédio de um homem. Romanos 5, 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Por isso, o juízo divino recai com mais dureza sobre o nosso primeiro genitor. E por causa dele a terra faz-se maldita. E essa maldição ainda não saiu da terra. Essa maldição será retirada apenas no reinado do Messias, de Yahushua. Isso mesmo, apenas no reinado de Yahushua. Por causa de sua desobediência ao Eterno, os dias de Adão e de seus descendentes seriam mais trabalhosos. Seus instrumentos seriam obtidos, ou seja, o seu alimento, o seu sustento, o seu pão de cada dia, seria obtido com um trabalho mais árduo e teria de conviver com adversidades e com o fim de sua própria existência. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 19, os irmãos confiram. Adão viu as duras penas. Adão sentiu o preço de desobedecer ao Eterno e à sua palavra. Deus não foi apanhado de surpresa pela queda de Adão, pois o Cordeiro, em sua presciência, já havia sido morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 18. Os irmãos confiram. Nossos primeiros pais, de fato, pecaram, mas o Eterno prometeu redimir toda a
a espécie humana, toda a humanidade, pelo sangue de Cristo. Pois Yahushua morreu por todos. E Al-Hanan 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na genealogia de Yahushua, o Cristo, Adão é chamado de filho do Criador, de filho do Eterno, de filho de Deus. Lucas 3:38. E essa é de fato uma maravilhosa graça. Aleluia! Maravilhosa graça. Portanto, apesar da aparente vitória do pecado, o Senhor Yahushua, o segundo Adão, veio para resgatar-nos das mãos de Hassatã, ou das mãos de Satanás. Repito, portanto, apesar da aparente vitória do pecado, o Senhor Yahushua, o Cristo, o segundo Adão, veio para resgatar-nos das mãos de Hassatã, de Satanás. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 aos Coríntios 15, verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. 1 aos Coríntios 15, 22. Oh, que graça maravilhosa! Glória, honra e louvor ao Eterno. Somente em Yahushua, o Cristo, podemos ser redimidos. Somente Yahushua, o Cristo, pode nos resgatar do pecado. Atentamente, José Geraldo, servo de Yahweh, na pessoa de Yahushua, o nosso Salvador. Amém e amém.